Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje no destaque a entrevista com Dieter Mias, da Assessoria de Comunicação da Feira Internacional de Tecnologia de Química e de Processos, que acontece no dia 8 e 9 de novembro, agora no Rio de Janeiro, no Rio Centro. 23 de junho de 2016, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Tem novidade no Sabor de Minas. Na hora do almoço, venha saborear nossas massas. Diversas combinações que vão deixar você com água na boca. Não deixe também de aproveitar o café da tarde. Uma mesa completa e um ambiente super agradável. Na Rua General Osório, número 16, e na Rua Marechal Carmona, número 17. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E hoje no destaque, entrevista com o Dieter Mias. Vamos falar sobre a Feira Internacional de Tecnologia Química e de Processos. Mas antes de conversar com o Dieter, vamos lembrar aqui do programa da semana passada com o John Lemos Foreman, que é onde nós falamos sobre o seminário de Internet das Coisas que vai acontecer lá no Rio Centro, no dia 5 de julho. Na verdade, dentro do âmbito da Rio Info. A Rio Info acontece no dia 4 a 6 de julho e o seminário de Internet das Coisas acontece no dia 5 de julho. Foi uma entrevista muito legal para você que quer aprender um pouco mais sobre o que é a Internet das Coisas, quer saber que tipo de aplicações existem hoje nesse tipo de negócio, nesse tipo de tecnologia. Vale a pena você assistir ao programa com o John Lemos Foreman. E, é claro, se inscrever também na Rio Info e participar do Seminário de Internet das Coisas, entre outros eventos que vão acontecer lá na Rio Info, do dia 4 ao dia 6 de julho. Bom, mas estamos aqui, então, conversando com o Dieter Mias, que é Relações Internacionais do Brasil e Alemanha, da DECHEMA, né, que é a Sociedade de Engenharia Química e Biotecnologia da Alemanha. Estão organizando aqui a Feira Internacional de Tecnologia Química e de Processos. Né? O que é essa feira, Dieter? O que se trata exatamente dessa feira? Bom, a feira vai ser um evento que a gente vai trazer, digamos, um modelo que a gente já conhece na Alemanha, e vai trazer esse modelo de evento para o Brasil. Até muita gente fala em feira, mas eu gosto até de usar a palavra, digamos assim, que é um congresso acoplado a uma exposição. Né? Nesse evento até que a gente tem a oportunidade de apresentar os seus produtos, apresentar os seus serviços num stand onde as firmas e os profissionais podem mostrar o que produzem e paralelamente a gente pode ter a oportunidade de presenciar ou analisar quais são, digamos assim, os temas, né, em termos de um congresso que estejam em cogitação dentro da indústria química, dentro da indústria de tecnologia e de processos. Então, quer dizer, a feira, na verdade, não é só uma feira, tem também
vai ser um parque de exposições de soluções na área de tecnologia Exatamente. química e de processos, e também um congresso que vai acontecer em paralelamente no evento. Agora, a pessoa que quiser participar só do congresso ou só da feira, tem alguma diferença? Ou participando da feira já participa do congresso também? Bom, a gente tem a início para a exposição, a liberdade não seria, digamos assim, pago. Para o congresso vai haver uma taxa de entrada, né? Mas os eventos vão ser no mesmo pavilhão, vão ser no mesmo local, de forma que as pessoas possam paralelamente visitar os dois. Né? A feira ela vai ser realizada aonde no Rio de Janeiro? Vai ser lá no Rio Centro, né? A primeira edição vai ser no Rio Centro, no pavilhão número 4. Hoje a gente vê o Rio de Janeiro, né? O senhor sabe como é que está, né? Estamos com uma situação de crise no estado do Rio de Janeiro, mas a feira sempre tem um olhar de futuro, de negócios. E qual a importância hoje dessa feira de tecnologia química e de processos para o Rio de Janeiro e para o Brasil em geral? É uma boa pergunta, Márcio, porque, veja bem, a gente está agora diante de um mega evento, que são as Olimpíadas dentro do Rio de Janeiro. O mundo vê isso como, digamos assim, turismo, comércio, as Olimpíadas como esporte, né? Mas e depois das Olimpíadas, né? A nossa intenção com a TEC é realmente mostrar que, além do esporte, da cultura, que é muito bonito no Rio de Janeiro, existe um potencial muito grande aqui dentro da indústria, dentro dos recursos naturais que o Brasil tem, né? Tanto os renováveis como as bacias de petróleo, que o Rio de Janeiro tem muitas instituições, tem a universidade, tem uma série de fatores que podem ser interessantes para viabilizar, digamos, a economia, que a economia é um problema no momento, né? E eu acho que no momento que a indústria investe numa produção, você tem um consumo, você tem um emprego, e você tem uma característica, uma possibilidade de fazer com que os problemas financeiros eles sejam amortizados e sejam melhorados, né? Essa é uma feira que vem de uma organização alemã. Sim. Né? Queria que você explicasse um pouco quais são os organizadores e qual o interesse, então, dessa parceria da Alemanha com o Brasil nessa feira em particular. Veja, a Alemanha hoje ela tem uma estabilidade econômica, ela tem uma potência dentro de uma indústria química bastante forte, mas vocês não devem esquecer que nem sempre foi assim. Claro. Até pouco antes da guerra, a situação inflacionária na Alemanha e a crise financeira na Alemanha era enorme. E as pessoas tinham realmente um problema. Foi um momento que surgiram as feiras na Alemanha. As feiras funcionavam de uma forma de mostrar o que existe de novo em termos de tecnologia, como é que a gente pode trabalhar com uma eficiência de produção, que é exatamente isso que a gente também está precisando aqui. E a Alemanha teve muitas vantagens com esses eventos que iniciaram na Alemanha. Eu posso contar um pouco, Márcio? Claro. A própria história da minha firma, da companhia em que eu estou trabalhando hoje. Como você falou, ela se chama DECHEMA. Ela é a Sociedade da Engenharia Química e da Tecnologia e da Biotecnologia da Alemanha. A DECHEMA ela foi criada a partir de um evento como esse que a gente está trazendo para o Rio de Janeiro, que seja a TEC. Eles aproximaram a indústria, eles aproximaram a universidade, eles aproximaram aquilo que a sociedade está precisando. Então, nesse evento, as indústrias mostraram os seus aparelhos, seus saltos tecnológicos, o que existe de novo, o que eu posso ser melhor do que o outro, até de uma competência saudável. Né? E a partir dessa feira, teve 5 pessoas que tiveram uma ideia fabulosa. Eles falaram, vamos criar uma sede. A partir da feira, eles criaram uma sede, e essa sede é a DECHEMA. E a partir desse momento a filosofia da DECHEMA não havia fins lucrativos, mas eles queriam que a população, a indústria e a universidade trabalhassem juntos. Esse era o único objetivo que a DECHEMA tinha, e isso se tornou um sucesso,
porque o dinheiro que eles arrecadavam, que conseguiam através das feiras, das entradas, eles reaplicavam dentro do próprio negócio. E hoje a gente tem uma firma, a DECHEMA, dentro de Frankfurt, são 4.000 expositores e 170.000 visitantes. Isso é um montante tão grande, é considerada a maior feira desse ramo no mundo. A gente tem, digamos assim, a cada 3 anos ocorre em Frankfurt. Em 1980, houve a perspectiva de trazer isso para a China. E eu, como brasileiro, tive a oportunidade de começar, né, a trabalhar nessa firma como estudante. Né? Fui fazer o meu mestrado na Alemanha, conheci a DECHEMA e sempre quis trazer a feira para o Brasil. Que legal. Né? O sonho está se realizando. Vez, né? O sonho está se realizando. Agora, a feira ela tem vários assuntos específicos que ela trata. Sim. A questão de química em vários setores, né? Laboratório, tem sim, na área de agrícola. Queria que você falasse um pouco do que a feira trata em cada um dos seus segmentos. Bom, a feira ela vai abranger 8 setores no Brasil. Na Alemanha a gente tem mais setores, são 12 ou 13 setores. Né? Mas a gente quer que esse processo tecnológico dentro da indústria química ele seja desde o começo, né? Desde o momento em que alguém teve uma ideia e tenta realizar praticamente essa ideia. Então, teve a ideia, inovação e pesquisa, vai para o laboratório, que é o segundo setor, tá? Equipamentos e laboratórios, vai testar essa ideia para ela ver se funciona, quais são as opções que eu tenho de fazer isso da melhor forma possível, viabilidade técnica, viabilidade econômica, passa para um segundo setor, que são as escalas de produção a nível industrial. Tá? O terceiro setor são componentes de plantas. Qual, digamos assim, seria o maior interesse dentro da indústria do Brasil? Tá? Até agora eu tive a ideia, eu viabilizei ela, eu trouxe ela para uma indústria, mas quais são as indústrias que a gente tem aqui no momento? A farmacêutica, a firma de cosméticos, o agronegócio. Né? Não deve esquecer que a química ela está presente em todos os nossos arredores. Os processos industriais. Então, trabalha com a biotecnologia, que é um segundo setor. Né? O que você precisa depois que você produziu? Você agora tem os setores, você teve a ideia, produziu, trouxe para a indústria. A indústria tem uma escala diferente, né, desses setores que eu falei, vai para a embalagem, para o transporte e para a logística, que é um setor também. Você sabe, Márcio, que alimentos e medicamentos necessitam de um cuidado especial na embalagem e no transporte. Né? E isso também é um palco da TEC. Nós queremos mostrar quais são a tecnologia, quais são as opções que nós temos no Brasil, quem trabalha com isso, de que forma que é trabalhado. Podemos assessorar a produção de embalagens com o nosso produto, entra a parte até de marketing. Né? E, no final, o 8º setor, que a gente também está trazendo junto com a TEC, foi até uma ideia brasileira, assim, digamos assim, foi a parte de corrosões e materiais. Porque nós todos conhecemos o Rio de Janeiro, uma cidade próxima do mar, né? E é necessário preservar os materiais que a gente tem, né? Temos de ferrugem, corrosão, desgaste. Então, existe um campo bem grande e promissor nesse tocante de corrosões materiais, assim, é inovador para nós. Então, eu tenho certeza que isso vai funcionar muito bem. Dieter, no Brasil hoje a gente vive um momento muito especial, que tem sido pauta aqui do programa recorrentemente, que é a questão das startups, novas empresas, que juntam com essa questão da tecnologia, elas têm criado, redefinido, remapeado assim, os processos da sociedade em termos de tecnologia. Vocês vão ter espaço dentro da feira para lidar com essas novas empresas entrantes, ou só para empresas mais estabelecidas? Como é que é o espaço empresarial da feira? A gente realmente quer trazer
desde as novas indústrias, as pequenas indústrias, a indústria de médio porte e também as de grande porte. Então, quer dizer que a feira ela vai tratar da tecnologia, não importa o porte da indústria presente no momento, até podemos dizer assim, Márcio, quem é pequeno ele quer crescer. Claro. Né? E quem quer crescer, o que já cresceu, não quer ficar fora do jogo também. Uhum. Então, eu acredito que até que ela vai abrigar tanto aquele pequeno produtor, ou digamos até a pessoa, o cientista, ou a pessoa que teve uma ideia, ter a possibilidade que esse profissional se enquadre dentro do mercado de trabalho, ou da indústria, ou por conta própria. Uhum. Então, desde o pequeno até o grande, eu tenho certeza que haverão espaços e oportunidades para se tratar de negócios, negócios a longo prazo, a curto prazo. Isso vai ser uma boa opção que a TEC vai trazer para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Eu vi que uma das pautas da feira, da TEC, é a questão da indústria 4.0. Sim. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que é a indústria 4.0, Uhum. Fizesse uma análise de como está esse conceito lá na Alemanha e o que você espera encontrar aqui no Brasil. Bem, a indústria 4.0 praticamente surgiu na Alemanha, né? E ela procura trazer o ser humano com a informática e transmitir isso para dentro da indústria de processos. Então, a indústria 4.0, ela vai trazer, digamos assim, na linha de produção, o melhor controle da sua produção, a quantidade, desde o começo, pode ser, digamos, a quantidade de produção pode ser diretamente influenciada conforme, digamos, o mercado esteja necessitando. A indústria 4.0, ela quer exatamente colocar essa digitalização bem rápida e bem eficiente do controle de todo o processo industrial. Não sei se você consegue perceber o que eu estou trazendo, mas é bem interessante. Está falando de robôs, estão falando de inteligência artificial. Exatamente. Até no smartphone você tem a capacidade de controlar ou ajustar, fazer ajustes, né, na sua linha de produção. Você pode perceber imediatamente o que está acontecendo, se existe algum problema, e reagir de forma que esse problema seja solucionado de uma forma bem rápida. Eu acho que é uma revolução industrial que está se aproximando e que nós não podemos ficar fora. Hoje na Alemanha isso é uma realidade, a indústria 4.0. E isso impacta assim, para um país como o nosso, porque se isso já vem da cultura, vamos dizer, isso já fica mais fácil, né? Mas quando você quer incorporar esse conceito dentro de outro país, essa discussão vai estar dentro da TEC, por exemplo. Eu imagino que você tem que ter um novo perfil de gestor, né? Um novo perfil de planta industrial, um novo perfil de sistemas de informação para você gerenciar esse processo todo. Essa é uma pauta também de discussão da TEC? Sim. Dentro do Congresso nós vamos ter essa pauta também, Márcio, né? Tratando um pouco do Congresso também, a primeira pauta, que também vai ser bem interessante, que é um termo da Alemanha também, não desmenosprezando a indústria 4.0, mas, digamos, a bioeconomia, né? Vai ser o primeiro tema. Aí o segundo tema, no segundo dia, é um tema especialmente do Brasil, a biorefinaria. Você sabe que, em termos tecnológicos, o Brasil não precisa se esconder. Nós temos muita coisa boa e que a parte internacional, o mundo vê o Brasil como um modelo a ser seguido no que diz respeito às nossas produções energéticas para substituir os combustíveis fósseis. Então, a biorefinaria também vai ser um tema, e a indústria 4.0, que a gente já falou um pouco. E o quarto que a gente vai trazer agora seria a questão das energias alternativas, o agronegócio e provavelmente a indústria de cosméticos, porque a indústria de cosméticos no Brasil também está crescendo bastante. Então, são temas paralelos à exposição.
Por que a escolha do Rio de Janeiro? Muito boa pergunta. Primeiro, eu estou muito contente que a gente trouxe isso para o Brasil. Como brasileiro que eu sou, já estive lutando há muito tempo para que isso viesse a se tornar uma realidade. Nos primórdios do projeto e nas análises que a gente fez, a gente considerou 2 estados, São Paulo, porque São Paulo está com a grande business, e a maioria das grandes indústrias está em São Paulo, e o estado e a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente veio para o Rio de Janeiro porque a infraestrutura aqui, junto com as Olimpíadas, estava sendo aperfeiçoada. O Rio de Janeiro estava no foco mundial, né? E como já no início da nossa conversa eu falei, depois das Olimpíadas, a gente vem com um projeto desses, e por que não dizer que a gente vai fazer isso no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro também tem muitas opções dentro da indústria. Nós temos a universidade da parte da química, nós temos os conselhos sindicatos da química, o FIJAN, tem toda uma estrutura que está relacionada com o tema da química. E sem falar agora, mas a Petrobras, os postos petrolíferos, a indústria da química no Rio de Janeiro está muito bem presente. Recentemente também tive a oportunidade de receber a informação de que aqui em Petrópolis também existe um polo industrial, e todas as indústrias que trabalham com tecnologia, elas têm uma opção dentro da TEC de ver o que está acontecendo dentro do Brasil e no mercado internacional. Então, eu acredito que essa escolha no Rio de Janeiro foi uma escolha muito bem-vinda, sem falar que o pessoal de fora ainda tem que aprender que a gente pode trabalhar e curtir um pouco a vida. Agora, a gente fica vendo assim, a gente fala de TEC, né? Uma feira na área de químicas e processos industriais. O que se impacta assim no dia a dia do cidadão, né? O que essa feira pode trazer assim de inovação para os próximos anos, e como é que isso pode chegar até o cidadão comum? Né? O cidadão comum, como é que se beneficia disso? Né? Eu gosto de usar esse exemplo, né? Quando a gente acorda de manhã e vai para o banheiro usar o sabão, você já está em contato com a química, né? O sabão é um produto químico. Você vai colocar o açúcar no café, a refinaria do açúcar é um processo químico. Você vai escovar os dentes, a pasta de dente também é um produto químico. Tudo que a gente tem na nossa vida civilizada, né, está diretamente com esses processos industriais, a qualidade de vida. Uma das coisas que mais é interessante, Márcio, é, por exemplo, agora a BASF, ela está investindo milhões na Bahia, em Camaçari, naquela nova lá, e um dos produtos que eles estão analisando é até a questão do absorvente da fralda de crianças. Porque antigamente, talvez nós dois tínhamos ainda aquela fralda de pano, né? Mas por que não poder curtir a vida de uma forma bem mais agradável, ter uma vida mais confortável, de certa forma? Eu sempre também recordo que não devemos esquecer que produzir é bom, mas produzir com responsabilidade, pensando no meio ambiente e da forma como eu produzo de uma forma saudável, isso vai ajudar todos, desde o pequeno até o maior. Está chegando ao final do programa, eu queria que você convidasse o nosso telespectador e desse o endereço aí para fazer a inscrição. Estamos com o internet, né, tecnologiaquimica.com.br, ali existem todas as informações, desde o estudante de química até o profissional que esteja procurando uma colocação dentro do mercado, até o profissional que já esteja produzindo alguma coisa, seja bem-vindo à TEC no dia 8 até 10 de novembro, no Rio de Janeiro. Obrigado, Dieter. Entrevistamos aqui Dieter Mears, que está organizando, é da assessoria de comunicação da Feira Internacional de Tecnologia Química de Processo. Obrigado pela sua companhia no programa Ciência e Movimento. Até a próxima ocasião. Um forte abraço. Tchau.